Olá pessoal, quem já segue o canal há mais tempo sabe que eu adoro falar de casa inteligente. Apesar de não ser um tema que esteja sempre a falar, é um tema que eu gosto de introduzir no canal e gosto de ir falando aos poucos, também de acordo com as coisas que eu vou integrando. Tanto é que eu já vos fiz um tour pela minha casa, a mostrar-vos que poderia ser uma das casas mais inteligentes de Portugal. Também já vos fiz um tour pelo meu jardim, pelas coisas exteriores, pela minha garagem, que até a própria garagem tem coisas inteligentes. E é sempre algo que eu gosto de fazer, os vídeos em que mostro as integrações que vou fazendo e não tanto às vezes vídeos só dedicados para a análise em que eu mostro o produto a funcionar, mas eu gosto de mostrar que vou integrando as coisas, vou melhorando a minha casa e tornando-a cada vez mais inteligente. E existe aqui uma marca que eu tenho sempre seguido desde o início e é uma das marcas que eu tenho mais implementada na minha casa, que é a Shelly. Portanto, para quem não conhece a Shelly, eu depois vou deixar vários links, diferentes vídeos que eu fui fazendo no canal, para tornar a rega inteligente, por exemplo, para tornar a iluminação da minha casa inteligente. E a Shelly é aqui uma marca que eu tenho gostado de trabalhar, ou seja, neste momento eu tenho aqui nesta caixa produtos novos que eles acabaram de lançar e é sempre bom ter aqui uma marca que está disposta a enviar-nos os produtos para nós experimentarmos, para falarmos deles e também para divulgarmos e para vermos as melhorias que existem. Em relação à Shelly, só para vocês terem aqui um bocado de feedback, eu sempre gostei muito da Shelly, desta marca, porque eles sempre disponibilizaram produtos plug and play, ou seja, existem aqui tomadas inteligentes, existe iluminação inteligente, lâmpadas inteligentes, em que vocês, se não perceberem nada de eletrónica, se não quiserem estar a mexer em eletricidade, simplesmente ligam e está a funcionar. Depois, claro que eles têm também os módulos inteligentes para controlar a iluminação, em que vocês instalam atrás das vossas tomadas, dos vossos botões, ou seja, em que vocês já têm que ter algum conhecimento. Existem montes de esquemas, existe uma comunidade muito grande em que nós conseguimos ver como é que se deve montar. É claro que se vocês não tiverem à vontade, convém falarem com o eletricista para eles poderem fazer a instalação. No entanto, o que tem sido interessante é que tem existido sempre aqui uma evolução. Eles têm lançado sempre produtos melhores, produtos com características diferentes e aos poucos vão introduzindo algumas funcionalidades que depois tornam-se, digamos, mais utilizáveis e vão evoluindo. Por exemplo, neste momento eles andam a lançar muitos produtos direcionados para utilizar Bluetooth, ou seja, vocês têm um equipamento que tem Wi-Fi e que tem Bluetooth e faz aqui de ponte com os equipamentos que só funcionam por Bluetooth. E é claro que existem imensos protocolos, existem diferentes tecnologias. Aqui a vantagem do Bluetooth é simplesmente mais relacionada com vocês não sobrecarregarem a vossa rede Wi-Fi. Ou seja, por exemplo, tem uma tomada inteligente que faz de servidor Bluetooth. Vocês têm outros aparelhos Bluetooth, através dessa tomada, essa tomada é a única que está ligada ao vosso router, vocês conseguem controlar os outros aparelhos todos. Agora aqui o que depois temos que ver mais para a frente é como é que é o tempo de resposta. Eu já ando a testar um equipamento que eles tinham lançado com o Bluetooth, que era um botão inteligente, e não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Eu tenho uma tomada inteligente a fazer então, digamos, de servidor, de nodo, em que faz a comunicação do botão com a parte Wi-Fi, com o que eu configurei na aplicação, e desliga-me e liga-me automaticamente as luzes rapidamente, portanto não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Agora o resto dos acessórios eu vou começar a testar e vamos ver como é que eles se comportam. Portanto, só para vocês terem noção, vamos passar aqui pelas coisas que eu já tinha falado no canal, que era, como eu estava a dizer, as tomadas inteligentes. Portanto, temos tomadas inteligentes, iluminação inteligente, sensores inteligentes, os módulos que eu já fui falando no canal, botão Bluetooth, aqui para detectar se existe fuga de água. Isto já são produtos que existem atualmente no portfólio da Shelly, que já eram mais conhecidos, e como eu estava a dizer, alguns destes vocês não têm que fazer praticamente nada a não ser pôr no sítio e está logo para utilizar. Ou seja, eles têm iluminação inteligente, que basicamente é como eu estava a dizer, uma iluminação que vocês só têm que instalar nos casquilhos normais, depois pela aplicação configuram e está pronto para utilizar. Depois tem as tais tomadas inteligentes, e aqui estas são as Shelly Plug S Plus, e estas versões, como eu estava a dizer, funcionam por Wi-Fi e já fazem então aqui ponte Bluetooth com os aparelhos que são só Bluetooth. Portanto, são tomadas inteligentes que vocês conseguem ver o consumo energético, conseguem ativar e desativar remotamente. Portanto, isto é excelente, são relativamente pequenas. E claro, com esta questão do Bluetooth, a primeira coisa que apareceu foi este botão, para nós podermos ligar então o Bluetooth do botão e fazermos aqui a ligação com uma destas tomadas, ou com qualquer um dos equipamentos que diga que tenha Bluetooth. Por exemplo, os antigos que estão aqui em cima não são Bluetooth, os novos já vão ser todos Bluetooth. Aqui uma coisa que eu vos queria mostrar, que é para vocês saberem uma mais-valia dos equipamentos novos,
é para vocês terem noção aqui destes equipamentos que servem então para controlar, para tornar uma tomada inteligente, tornar qualquer equipamento inteligente em que vocês ligam isto por trás, por exemplo, e fica escondido. E eu só quero vos mostrar aqui o tamanho destes, porque uma mais-valia que eles agora introduziram foi os equipamentos mini, e nós já sabemos que às vezes por trás das tomadas nós não temos muito espaço para meter nada, mesmo sendo um equipamento relativamente pequeno, vocês não conseguem meter atrás. E depois também temos aqui dois equipamentos da Shelly, o Door Windows 2, e depois temos também aqui o Shelly Flood, que serve para vocês colocarem num sítio em que não é suposto existir água, e se existir água, ele vos vai dar uma indicação a dizer que estão com água onde não era suposto. Portanto, para prevenir inundações. Agora, vamos passar aos equipamentos que eu recebi que são novos, que é o Shelly Pro EM50, e isto acaba por ser um equipamento para vos medir a energia da casa. Ou seja, vocês ligam isto no vosso quadro elétrico e depois têm uma peça para poder medir a energia e vocês terem uma noção do consumo da vossa casa. Portanto, isto será depois o que vocês colocam nos cabos para fazer a medição. Tem Wi-Fi, tem Ethernet e tem Bluetooth. E depois temos aqui o nosso equipamento. E assim, de uma forma muito simples, nós vamos conseguir medir a energia. Como podem ver, o próprio equipamento traz aqui o esquema, para quem perceber dos esquemas. No entanto, claro, tem as instruções e devem seguir as instruções para instalar. Mas isto depois vocês instalam, ligam o Wi-Fi e passam a conseguir medir a energia. E outro equipamento que eu estou muito curioso para testar é este Shelly Wall Display, que isto acaba por ser um display que vocês ligam no sítio onde tinham um interruptor, por exemplo, e passam a ter um display touch em que podem depois configurar. Isto, se não me engano, vem com o sistema operativo Android e vocês basicamente ficam com um pequeno mostrador. Como podem ver, isto é um mostrador, depois vai ligar na parte de trás, tem aqui as instruções todas para montar. No entanto, isto é um mostrador que vai conseguir controlar na mesma o botão onde vocês substituem, passam a ter um botão touch e passam a ter aqui um mostrador em que podem configurar para vos mostrar todos os outros equipamentos que sejam Shelly e vamos poder controlar todos os equipamentos. Ou seja, passamos a ter, digamos, uma central sem termos que ir ao smartphone, sem termos de estar a falar com a assistente, passamos a ter uma central em que temos acesso a tudo que quisermos, seja Shelly. Eu, por exemplo, aqui no escritório, vou instalar ali, em vez do, digamos, do botão tradicional para ligar e desligar a luz, e passo a ter isto, e depois posso a ter uma noção, também com o mostrador, a indicar-me tudo o resto da casa que seja Shelly, para eu controlar. Basicamente isto é o que fica montado na parede. Portanto, depois vamos ligar aqui os nossos cabos. Temos aqui o neutro, a fase e o output para controlarmos então o botão, se for para depois poder desligar e ligar uma luz. Isto depois encaixa e fica logo pronto para utilizar. E tenho então aqui os equipamentos mini, que são a introdução que existiu agora por parte da Shelly. Tenho aqui o Shelly 1 PM Mini Plus, temos o Shelly 1 Mini Plus e temos o Shelly PM Mini Plus. Portanto, isto depois também é uma questão de passarem no site para verem qual é o que se adequa dependendo do que é que vocês querem fazer, que eles dão sempre para fazer coisas diferentes. Agora aqui a questão que vocês devem ter em conta é que eles são todos por Wi-Fi e Bluetooth, ou seja, já sabem perfeitamente para depois controlarem os vossos equipamentos Bluetooth da Shelly. E eu só vos quero mesmo mostrar, porque isto depois só quando instalar e utilizar é que vos posso dar mais feedback. E agora, só para vocês terem mesmo noção do tamanho, tem aqui então um Shelly 1PM Mini Plus e tem aqui o Shelly 1PM Plus. Portanto, estes são exatamente os mesmos equipamentos, os outros são um bocado diferentes, não são bem exatamente a mesma coisa porque eles já são todos a versão Plus e eu aqui só tenho o 1PM Plus para vos mostrar. Mas como podem ver, este é o Mini, este é o, digamos, tradicional, que também já era muito pequeno, mas como podem ver, agora a diferença ainda é maior. Ou seja, se eu já tinha dificuldade às vezes em colocar este, com este eu acho que o processo vai ficar muito simplificado. Mas a verdade é que é esta a diferença de um para o outro e vão fazer exatamente a mesma coisa. Agora, claro que eu vou querer ver se por este ser mais pequeno poderá ter mais dificuldade às vezes a apanhar o Wi-Fi ou a transmitir o Bluetooth para os equipamentos que são Bluetooth, mas eu acho que a Shelly fez um excelente trabalho aqui a conseguir ainda reduzir mais um equipamento que já era relativamente pequeno. Eu gostei muito desta introdução destes equipamentos mini. Agora passando aqui para outras coisas direcionadas para o Bluetooth. Só aqui
para terminar a apresentação do que é que eles têm. Eles também apresentaram aqui o Shelly Gateway. Isto acaba por ser um dongle para vocês ligarem diretamente à energia, ligarem no computador e passam a ter um equipamento Bluetooth para fazer então a ponte de integração com os outros equipamentos que são Bluetooth, ou seja, acaba por fazer o mesmo com o Shelly Plug S Plus, em que passam a ter como se fosse um servidor Bluetooth para os outros equipamentos se ligarem. Ou seja, em vez de terem que estar a comprar um equipamento ou de ser um sítio em que vocês não têm nada para ligar especificamente, podem simplesmente comprar uma coisa deste género, ligar a um transformador USB, ligar na corrente e esse sítio passa a ter então alcance Bluetooth para os outros equipamentos. Portanto, é mesmo uma alternativa. Eu, por mim, esta é a alternativa a usar menos, porque se vocês puderem instalar um destes para tornar uma parte da vossa casa mais inteligente, já tem então a parte Bluetooth embutida e não precisam disto. Ou seja, aqui a diferença é mesmo se vocês só quiserem ter a parte Bluetooth, porque já têm os outros equipamentos Bluetooth, por exemplo, na janela, tem o botão inteligente que funciona por Bluetooth num quarto em que não tem nada que funciona com Bluetooth, aí podem ter um destes para fazer a integração. É sempre só para fazer a integração e também, pelo que eu vi, serve para fazer aqui de pequeno servidor Wi-Fi, também para equipamentos se ligarem aqui e poderem comunicar com a vossa rede, ou seja, faz de repetidor Wi-Fi. No entanto, é um equipamento muito recente que eu não testei, e eu agora vou ter que ver todos os detalhes, mas eu acho que não vos estou a dar nenhuma informação errada perante o que eu já vi. E depois temos aqui os Shelly Door Window, também funcionam por Bluetooth, que são equivalentes aqui aos Shelly Door Window 2. No entanto, estes funcionam por Wi-Fi, estes funcionam por Bluetooth. Como podem ver, sendo Bluetooth, eles conseguem sempre aqui diminuir o tamanho dos equipamentos. Este é o equipamento Bluetooth. Este aqui é o equipamento Wi-Fi. Como podem ver, Bluetooth, Wi-Fi. Eu quero agora ir trocando alguns equipamentos por equipamentos mais recentes, onde faça sentido. E depois quero-vos ir dando feedback como é que estão as coisas a correr. Mas assim já ficam com uma ideia da quantidade de equipamentos que vocês podem integrar em vossa casa, soluções diferentes, e como sempre, isto é uma sugestão. Eu tenho usado muitos equipamentos da Shelly, mas também vou usando de outras marcas, vou testando, mas isto vocês podem ter certeza que está implementado em minha casa e que é algo que eu recomendo já utilizar há vários anos e não tenho nenhum problema. É claro que alguns equipamentos às vezes poderão dar problemas, mas de forma geral não tenho nenhuma razão de queixa, tenho tudo a funcionar, muitas coisas a serem controladas remotamente e tudo graças aqui a equipamento Shelly. Portanto, pessoal, como sempre, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.